E aí, meus amigos do canal Planejamento e Gestão de Manutenção, estamos aí com mais um vídeo, tá? Atendendo aí um inscrito do canal, o Vando, lá de Virgínia. Ele pediu pra gente falar sobre cronograma de 52 semanas. Tá? Então, Vando, estamos te mandando esse vídeo aí. Vamos falar aí sobre 52 semanas. Pessoal, um passo importante antes de a gente começar a montar o cronograma de 52 semanas é que o plano preventivo dos equipamentos da fábrica estejam bem montados. Tá? Então a gente tem que levar em consideração o que fazer, como fazer, spare parts, né? E o mais importante é o tempo de duração de cada atividade. Isso aí vai ser muito importante para a gente poder montar o cronograma de 52 semanas, tá? Por quê? A gente tem que levar em consideração, em cada parada de equipamento, a atividade que vai ser o caminho crítico. Então a gente tem que ter essa noção aí antes de montar um calendário, um cronograma, né, de 52 semanas. Um outro ponto também importante, que eu saliento antes de a gente entrar na ferramenta, é que antes de você implantar os 52 semanas, que seria um planejamento anual, comece com um planejamento mensal, um planejamento semestral, né, e é muito importante que a gente feche esse planejamento junto com o pessoal do PCP. O pessoal que organiza a produção da fábrica. Porque se você não estiver bem casado, assim, bem de acordo com o pessoal de produção, o pessoal da qualidade também, se toda a fábrica não estiver de acordo a aderir a esse cronograma, a gente vai estar só perdendo tempo. Então, antes mesmo de você poder montar o cronograma de 52 semanas, é importantíssimo que você esteja de acordo com o pessoal da produção, com o pessoal que toca a principal atividade da empresa, que é o manufaturamento. Tá bom? Valeu, pessoal. Vamos aí agora à ferramenta. Bom, pessoal, então para a gente poder tratar melhor o assunto, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha para nós. Vamos começar falando então sobre o planejamento de manutenção e o calendário de 52 semanas, tá ok? Então uma coisa que a gente tem que saber já de cara é que a manutenção preventiva sistemática ela deve ser realizada de maneira adequada, da melhor maneira dentro da realidade de cada empresa. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a finalidade da empresa é o dinheiro, é lucro. Tá? Então a produção é o principal fim da empresa. Então a gente não pode querer fazer muitas vezes com que a empresa se adeque à manutenção. Não é a manutenção que tem que se adequar à realidade da empresa. Então tu vai ter empresas aí que tenha produção cíclica, né, em que algumas vezes do ano ela tem mais produção, outras vezes ela tem menos produção, e aí são as chances que a manutenção tem de trabalhar mais. Tu vai ter empresas que ela tem produção contínua, então a manutenção vai ter que elaborar esse calendário muito bem elaborado com a empresa, né, e aí falando com o PCP, enfim. E aí tu vai ter também algumas empresas que trabalham com sazonalidade ali, né? Tu tem épocas do ano que tu tem baixa produção, épocas do ano que tem alta produção. Então a gente tem que fazer com que o calendário se adeque à realidade da empresa. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que tu tem que ter bem definido quais equipamentos que vão ser tratados de forma preventiva, tá? E qual a periodicidade e tempo de execução desses planos, porque é isso que vai ditar a confecção do calendário, entendeu? É isso aí que é o X da questão. Então, a gente tem que ter isso muito bem definido, como eu falei lá no início do vídeo. Isso aí é o passo principal para a gente poder montar o nosso calendário de 52 semanas. Um outro ponto também, esses planos de manutenção, pessoal, eles não podem ser assim muito demasiados, muito grandes, e também não podem ser muito curtos. A gente tem que ter um tempo adequado para realizar as atividades com calma, com eficiência, né, ser eficazes na manutenção, ao mesmo tempo que tu não tenha um equipamento parado, sem produção também e com a manutenção já concluída. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e ajustar bem isso aí. Tá? Então quando o plano preventivo já está definido, principalmente com tempo de execução e periodicidade, aí podemos pensar na elaboração de um cronograma. Ok? Vamos lá então. Então, algumas empresas conseguem organizar a manutenção de seus equipamentos em paradas programadas durante o ano, reduzindo o impacto de produção. Então, a empresa ela tem que ter essa visão de que a gente precisa parar os equipamentos em determinados períodos para fazer uma manutenção preventiva e reduzir os impactos por manutenção corretiva emergencial, né?
Então eu sempre cito como exemplo desse tipo de situação um motor elétrico, porque se ele vier sendo acompanhado por uma preventiva que a cada 2 anos você tem que parar o motor e trocar os rolamentos, por exemplo, normalmente o que vai acontecer é que cada 2 anos você vai lá, para o motor, troca os rolamentos, monta ele de novo e bota ele a rodar. E aí vamos supor que você não faz essa manutenção, deixa passar. E esses rolamentos travam, né? Por exemplo, eles vão estragar no meio do caminho. Aí você vai ter a troca dos rolamentos, muito provável vai ter um bobinamento de motor, vai ter desgaste nas tampas, né? E sem falar que o tempo que você precisaria para parar o equipamento apenas para trocar os rolamentos do motor, você vai ter que ter o tempo de bobinamento, tempo de usinagem das tampas, né? Então é isso que eu digo. As empresas elas têm que ter esse foco, né? Tem que ter esse entendimento que a manutenção preventiva, a manutenção sistemática, ela é um trunfo e não uma perda de tempo e de dinheiro, né? Com isso, o programador consegue ter uma visão maior para poder otimizar recursos e reduzir custos. Então, a partir do momento que tu tem um calendário e tu sabe que tu vai ter uma parada de manutenção daqui a 6 meses, você consegue comprar todos os insumos necessários, sejam peças, materiais de consumo, equipamentos, ferramentas. Se precisa contratar mão de obra a mais, né, mão de obra externa, enfim, tudo que você precisa para organizar uma boa parada de manutenção ali, você consegue isso com um custo melhor, né? Porque tudo que é feito na emergência é feito mais caro. Com certeza é feito mais caro, tá, pessoal? E chamamos de cronograma de 52 semanas porque ele utiliza 52 semanas do ano sem levar em consideração meses, né? Quando você faz a programação de um calendário de 52 semanas, você não leva em consideração se é janeiro, se é março, se é julho. Você vai usar a semana 32, a semana 33, a semana 34, a semana 41. Então, a gente trabalha por semanas, né? Então, por isso que ele é chamado de calendário 52 semanas. Então, a gente pode considerar que um cronograma de 52 semanas, tá? Ele tem 2 formas básicas. Com hierarquia de equipamentos, sem hierarquia de equipamentos, tá? Deixa eu passar um exemplo para vocês. Então eu vou acessar uma planilha aqui que eu uso, é uma planilha totalmente didática, com exemplos aqui, fazendo de conta que a gente trabalha numa indústria farmacêutica, tá? Então, se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui no setor de embalagem uma máquina chamada encartuchadora de cápsulas, que na verdade a função dela é pegar ali o blister, que é o envelopinho, aquele que vem com os comprimidos já, e colocar no cartucho, que nada mais é que a caixinha de papelão, né? Então, esta máquina, supondo aqui, e usando esse calendário como exemplo, você tem aqui que em janeiro eu estou pedindo para o pessoal da produção uma parada de 4h30 para preventiva, e aproveito uma intervenção programada para mim programar as ordens que vêm da manutenção com manutenção corretiva. Tá? Nesse mesmo mês aqui eu estou considerando uma rota de inspeção, a rota de inspeção sempre uma semana antes da intervenção programada, e uma rota preditiva, tá? Então você vai ver aqui que ela tem um plano bimestral de 4h30 e você tem um plano bimestral de 8 horas, tá? Então ela vai revezando. Entre essas 2 máquinas, você não precisa ter questão de hierarquia, porque elas exercem a mesma função, mas são máquinas independentes entre si, tá? E se você olhar, por exemplo, uma envasadora emblistadeira, por exemplo, tá? Ela é a máquina que ela coloca o pó do medicamento dentro da cápsulazinha, fecha ela e coloca ela no blister, que é a cartela de comprimidos, tá? Então, essa máquina aqui, ela depende primeiro dessa, tá? Então, o medicamento tem que passar por essa máquina, fazer o blister para depois ele vir para cá. Então, você vai ver o seguinte, que eu não tenho, por exemplo, um plano mensal. Eu não tenho parada dessa máquina por plano preventivo todos os meses, tá? Mas essa máquina tem. Então, é o seguinte, você tem que imaginar que
enquanto essa máquina aqui está em manutenção, essa aqui que vem antes dela, no fluxo, ela está trabalhando. Tá? Então, entre essas duas aqui, você tem que ter um respeito de hierarquia de equipamentos, porque meu celular aí, porque uma delas depende da outra. Tá? Então, você vai ver também que nesse período aqui a gente não tem um plano preventivo, mas você tem uma parada programada para manutenção corretiva, até em função que você está parando ela aqui. Tá? Então, essa parada é o tempo que essa aqui precisa para se restabelecer na produção em função do tempo que ela ficou parada para manutenção. Então, a gente consegue nesses dois exemplos aí ter dois casos, tá? Bem simples. Ter um calendário sem hierarquia, porque entre essas duas máquinas aqui você não tem hierarquia, nenhuma não precisa respeitar a outra. Mas entre essas duas aqui precisa ter hierarquia de equipamentos, porque uma produz para a outra, tá? Então são os dois casos que eu comentei. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então tá, meus amigos, a gente está encerrando mais esse vídeo, tá? Falamos aí sobre 52 semanas, né? Um calendário que é básico para o funcionamento do PCM, mas como vocês viram, a gente tem que ter uma série de ações antes, né, a gente poder montar esse tipo de calendário. Ele é um passo muito importante e eu considero também um dos passos mais assim difíceis, né, dentro daquilo que eu já vi dentro do PCM, tá, gente? Quando você consegue montar aí um calendário de 52 semanas, é um sinal que você já está com o seu sistema de planejamento de manutenção já bem maduro, bem estruturado. Então é um momento muito importante, tá? E também é um momento em que o PCM ele sela totalmente a integração dele com as outras equipes, com os outros setores da minha empresa, conforme eu tinha comentado já no início desse vídeo. Tá? Então, espero que todos tenham gostado aí do assunto. Né? Se tiver alguma dúvida também, aí, por favor, coloque nos comentários. E quero pedir que, se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscreva aí para a gente poder estar fortalecendo aí a nossa ligação, esse canal que na verdade ele é destinado para a gente poder tirar as nossas dúvidas aí a respeito do planejamento. Quem trabalha com manutenção, quem trabalha na área de gestão, planejamento, variantes, né? Essa é a nossa ferramenta, tá, pessoal? Então se inscreva no canal, dê o seu like aí, ajude a fortalecer o canal e deixe aí seus comentários, tá, gente? Um forte abraço e até a próxima.